Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$ 20, um show conseguia atrair 200 pessoas, e que, a cada R$ 1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar o troco, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual do ingresso. O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador Bem, nós temos aqui um processo de modelagem matemática que pode ser utilizado. Na modelagem matemática, nós deveremos fazer, bem, isso de um modo bem simplificado, sem recorrer a teorias mais sofisticadas. Nós vamos identificar algumas variáveis e tentar trabalhar com as informações que estão sendo propostas aqui para nós. E na sequência, de acordo com o que nós encontrarmos, nós vamos, através de um modelo matemático que seja o mais simples possível e já conhecido, estabelecer o modelo específico para esta questão. Bem, sem mais conversa, vamos então ao que nós devemos fazer. Nós faremos então o seguinte: nós temos um preço que vamos chamar de P. Então, P é o preço. Logo, vamos começar com a definição das variáveis que estarão envolvidas aqui na questão. Vamos chamar de N o número de pessoas. Então, número de pessoas. Nós temos também um número x que vamos inserir, que vamos considerar, que é o número de vezes em que o desconto vai ser colocado, considerado. Então, vamos chamar esse x de número de vezes do desconto, o número de descontos. E, finalmente, vamos chamar A de arrecadação. Então, arrecadação. Nós temos outras informações dadas também. Inicialmente, o preço é R$ 20, isto por ingresso. Nós temos também o número N máximo de pessoas ali, que são as 200. E a arrecadação nós podemos considerar que pode ser dada pelo preço, que vamos chamar de P, ou que já chamamos de P, vezes o número N de pessoas. Então, nesse caso, nós teríamos 4.000. No total, se considerássemos os 20 e os 200. Então, vamos só conferir se essas informações estão corretas. Então, nós temos aqui o preço do ingresso a R$ 20. Ele conseguiria atrair 200 pessoas. E na sequência nós temos agora outras questões a serem consideradas. A cada R$ 1 de redução, nós vamos ter um aumento de 40 pessoas. Então vamos voltar para o modelo. E nós vamos ter esta arrecadação previamente estabelecida, alterada agora. Então vejam, as novas condições serão um novo preço, que vamos chamar de preço 1, que virá de R$ 20 menos R$ 1 vezes um certo número X de vezes. Por exemplo, se eu dou desconto de R$ 1, é 1 vezes 1. Se eu dou desconto de R$ 2, então será R$ 1 inicial vezes 2 vezes esse desconto. Se são R$ 5, é R$ 1 inicial vezes 5 vezes esse desconto. Então, esse X aqui é o número de descontos ou de vezes relacionados a esse desconto, como já descrevemos anteriormente. E nós vamos ter um número de pessoas 1 ou um N1, que será o seguinte: são as 200 pessoas iniciais e mais um acréscimo de 40 para cada R$ 1 de desconto. Então, se nós teremos ali R$ 1 de desconto, será 40, se são R$ 2, será 2 vezes 40 e assim sucessivamente. Então, aqui nós também podemos multiplicar de modo genérico esse 40 pelo mesmo número x de descontos que serão estabelecidos. Então, este x é o que une as duas informações. E, finalmente, vamos pensar agora na arrecadação. Vamos chamar essa arrecadação de A1 ou arrecadação 1, depois dessas alterações. Nós temos o preço, nesse caso o novo preço, 20 menos 1x. Então, 20 menos 1x.
e vezes o número n de pessoas. Então, vezes o nosso novo n aqui é dado por 200 mais 40x. E agora vamos elaborar um pouquinho mais esta modelagem, ou este modelo, ou seja, vamos desenvolver um pouquinho. Então, esta arrecadação que podemos agora substituir este 1 por algo mais aproximado ao modelo de funções, a em função de x, que vai ser dado por 20 distribuindo pelo 200, gerará 4.000. Então, 20 vezes 200, 4.000. E 20 vezes 40. Então, 2 vezes 4, 8, 00, ou seja, 800x. Depois, menos x vezes 200, menos 200x. E menos x vezes 40x será menos 40x ao quadrado. Então, a em função de x vai ser dado por menos 40x ao quadrado, mais 800, menos 200, 600x, e mais o 4.000, que é o termo independente. Notem que aqui nós conseguimos estabelecer um modelo matemático que obedece a uma função quadrática, e muito rapidamente vamos recordar aqui alguns quesitos que nos interessam de uma função quadrática. Ela pode ser representada por f de x, que é igual a x quadrado, mais px mais c. Notem que, se estivermos pensando na função quadrática, nós vamos conseguir determinar, em nossos estudos, que uma função quadrática, quando estabelecida através de um gráfico, numa função de reais em reais, ou seja, o domínio é dado pelo conjunto dos reais, o contradomínio também pelo conjunto dos reais, nós teremos um gráfico que terá concavidades, uma para baixo e outra para cima. Isso dependendo do coeficiente a do x quadrado. Logo, se este a for negativo, a concavidade ou o gráfico terá uma curvatura especial, que nós chamamos de parábola, e será voltada para baixo. Se este coeficiente a for positivo, maior que zero, então esta abertura, esta concavidade, o gráfico será voltado para cima. Observe que no modelo que nós construímos agora há pouco, nós temos menos 40, que é o equivalente ao coeficiente A, já estabelecido aqui nesse modelo um pouco mais genérico. Então, este A é menos 40. Ele é menor que zero, ele é negativo. Então, se formos construir o gráfico desta função quadrática, ele terá concavidade voltada para baixo. Obviamente, para quem entendeu ou já estudou um pouquinho sobre o assunto, se nós estivermos falando de uma função de reais em reais. Então, agora nós já sabemos a forma como esse gráfico será estabelecido. Será uma parábola com concavidade voltada para baixo, desde que nós tenhamos o conjunto domínio real e o contradomínio real também. Mas não é bem o que acontece aqui nesta questão. Vamos voltar a ela, então. Primeiro, vamos dar um destaque para o modelo que encontramos. A em função de x vai ser igual a menos 40x ao quadrado mais 600x e mais os 4.000. Para quem já estudou um pouquinho mais, deve lembrar que quando nós temos o termo independentes, é precisamente aí que o gráfico toca no eixo y, no termo independente. Então, você veja que o nosso modelo parece estar correto, pois nós podemos perceber aqui que nas alternativas da múltipla escolha, todos os gráficos partem do eixo y, ou eixo arrecadação, de 4.000. Então, já é um indício que nós podemos estar certos. E lembrem, nós sabemos que esta é uma função quadrática. Logo, o seu gráfico é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, não pode ser a letra A, que é uma reta, não pode ser a letra C, que é outra reta, e não pode ser a letra B, que não é exatamente uma reta, mas uma sucessão de pontos alinhados e com descontinuidades, ponto a ponto. Agora vem uma outra questão. E então,
Vai ser a letra D ou vai ser a letra E? Qual das duas? Bem, nós temos que voltar aqui ao texto da questão. No texto da questão, do modo como está apresentado para vocês, nós temos na terceira linha assim: os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros. Isso quer dizer, então, que o domínio ele vai estar vinculado, então ele pertence, ao conjunto dos inteiros. E desde que esses inteiros, nós podemos pensar até o seguinte: como nós temos valores inteiros e como não se admite aqui números negativos, então nós podemos até substituir esses inteiros pelos naturais. E aí fica um pouco mais coerente, né? Isso aqui partindo do zero, ou seja, zero, nós temos ali o 4.000 com essas informações, ou seja, se for dado x descontos, nós vamos ter só os 4.000. Então, podemos partir do zero sim. Então, se nós vamos trabalhar com números inteiros positivos, ou não negativos, que seria melhor expresso, ou vamos trabalhar com o conjunto dos naturais considerando o zero natural, então o item D não tem sentido de ser considerado, uma vez que aqui nós temos continuidade em toda a extensão do gráfico. O que quer dizer essa continuidade? Ora, nós podemos ver a linha aqui sem rupturas em toda a extensão em que o gráfico está construído. Já a letra E, você pode perceber que nós temos o formato de uma parábola, ponto a ponto, o que indica que estamos trabalhando com os números naturais. Logo, se formos realizar uma escolha entre as alternativas da múltipla escolha, a que melhor se adequa, a que melhor se enquadra aos pensamentos e conclusões que extraímos agora, é a de item E. Logo, nós marcamos o item E. Certo, pessoal? Muito bem, então, com essas palavras, com esse breve estudo, com essas considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Então, desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!